Há 4 meses, os Estados Unidos ameaçam invadir a Venezuela quase diariamente. Mas hoje, algo mudou. O presidente Theodore Ompel deu ordens para apreender todos os navios-tanque que se dirigem à Venezuela. Na prática, isso equivale a um bloqueio naval. Hoje vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. O presidente Theodore Ompel chamou o regime de Maduro de organização terrorista estrangeira e impôs bloqueio total a navios-tanque sancionados na Venezuela. O presidente Theodore Ompel declarou em sua rede Truth Social que a Venezuela está cercada pela maior frota já vista na América do Sul. O presidente Theodore Ompel justificou o bloqueio citando atividades ilegais do regime de Maduro e a apropriação de ativos americanos. O presidente Theodore Ompel afirmou que o regime ilegal de Maduro está usando o petróleo roubado de navios confiscados dos Estados Unidos para manter o regime e financiar tráfico de drogas, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Ele declarou que devido ao roubo de ativos americanos e ao contrabando de drogas, o regime venezuelano foi designado como uma organização terrorista estrangeira. Em especial, o presidente Theodore Ompel exigiu que a Venezuela devolva imediatamente o petróleo, as terras e outros ativos roubados dos Estados Unidos. Ele deu um ultimato. Se os bens não voltarem, o bloqueio seguirá. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América não divulgou detalhes do bloqueio, mas especialistas militares revelaram informações. Disseram que só com as tropas americanas no Caribe já seria possível bloquear a costa da Venezuela. Prevê-se que essas forças realizem o bloqueio marítimo da Venezuela, o que representa um grande problema para o país. A exportação de petróleo é a principal fonte de recursos do regime de Maduro. Por isso, o bloqueio total visa provocar seu colapso. Fora a guerra, essa é a principal estratégia de pressão dos Estados Unidos. Atualmente, o petróleo representa até 72,4% de todas as exportações da Venezuela, o que equivale a 58% de todo o orçamento do governo venezuelano. E isso só cortando o petróleo. Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela suspeito de ir para a Ásia. Em 10 de dezembro, o FBI, Departamento de Investigações de Segurança Interna e Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, com apoio do governo, executaram o mandado de apreensão. Eles desceram de helicóptero por cordas no navio. Armados, entraram na sala de comando e fizeram a apreensão. O presidente Theodore Ompel afirmou que o petróleo do navio ficaria sob posse dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos disseram que apreenderam o petroleiro por envolvimento anterior em contrabando de petróleo iraniano e por navegar sob bandeira de outro país latino-americano, diferente do registro real. Venezuela reagiu fortemente, chamando isso de roubo e pirataria internacional. O presidente Theodore Ompel respondeu de forma desafiadora sobre a remoção de Maduro, afirmando que seus dias estavam contados. Originalmente, o maior importador do petróleo venezuelano era os Estados Unidos. Geograficamente, os dois países são muito próximos, e devido às características do petróleo venezuelano, ele combinava bem com as refinarias americanas. Por isso, o comércio de petróleo entre os dois países foi mantido de forma estável por um longo período. No entanto, a partir de 2017, o presidente Theodore Ompel proibiu completamente a importação de petróleo venezuelano e, ao mesmo tempo, congelou os ativos da empresa estatal de petróleo e do governo, o que fez a situação mudar drasticamente. Com a medida, a Venezuela perdeu rapidamente seu principal mercado e, sem compradores para o petróleo, sofreu forte impacto e queda na produção. Para resistir, o regime de Maduro escolheu a China como saída. A Venezuela passou a vender para refinarias chinesas com cerca de 80% de desconto, permitindo à China obter energia barata e estável, mesmo com o risco de sanções. Nesse processo, o pagamento pelo petróleo muitas vezes era feito não em dinheiro, mas por meio de quitação de empréstimos ou troca de mercadorias. E a Venezuela acabou entrando em uma situação em que mal conseguia sobreviver. No entanto, recentemente, os Estados Unidos começaram a apreender intensamente os petroleiros que se dirigem à China, e até mesmo essa última saída está sendo bloqueada. Se as exportações para a China forem bloqueadas, a Venezuela perderá até mesmo a rota física para transportar seu petróleo. Isso causará queda nas receitas em moeda estrangeira, colapso financeiro e paralisação dos serviços públicos. A interrupção das exportações de petróleo enfraquece as forças armadas, a segurança, as organizações, os subsídios e a base política essenciais ao regime de Maduro. No final das contas, a atual tendência dos Estados Unidos de interferir nos petroleiros com destino à China está sendo interpretada não apenas como uma pressão sobre a economia venezuelana, mas como uma medida que visa diretamente a sobrevivência do regime de Maduro. Se essa pressão continuar, há uma análise de que a Venezuela provavelmente será empurrada para uma situação em que restarão pouquíssimas opções. Trinidad e Tobago, perto da Venezuela no Caribe, autorizou em 15 de dezembro o uso de aeroportos para
para operações militares dos Estados Unidos da América, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que, nas próximas semanas, permitirá que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América tenham acesso aos nossos aeroportos e que os militares americanos utilizarão essas instalações para reabastecimento de suprimentos e troca regular de pessoal imediatamente. Relatos recentes dizem que os Estados Unidos da América instalaram radares no aeroporto de Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é uma ilha localizada a cerca de 11 quilômetros a nordeste da Venezuela. Parece que está apoiando indiretamente a forte pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Trinidad e Tobago está agindo assim porque a Venezuela tem reagido fortemente. Kamla Persad Bissessar, primeira-ministra de Trinidad e Tobago, se pronunciou. Ela explicou que os radares foram instalados para combater o crime na região, mas essa justificativa está sendo considerada pouco convincente. Em Washington, aumenta a preocupação de que o bloqueio marítimo da Venezuela por Trump possa superar a retórica diplomática e resultar em confronto militar, especialmente porque essa medida não é apenas um reforço das sanções, mas sugere de forma gradual o envio de porta-aviões, apreensão de petroleiros, construção de bases avançadas e até mesmo a possibilidade de ataques terrestres. Há avaliações em Washington de que desta vez a situação é diferente. Ao mesmo tempo, há olhares céticos, pois rumores de invasão da Venezuela circulam há mais de 4 meses. Desde que assumiu, o presidente Teoreompeu declarou várias vezes que os dias de Maduro estão contados, mas não houve invasão direta ou envio de tropas terrestres para a mudança de regime. Por isso, alguns especialistas em diplomacia e segurança interpretam essa pressão atual também como uma continuação da guerra psicológica e econômica de alta intensidade, destinada a provocar divisões internas no regime, em vez de uma guerra total. Com a capacidade estratégica já sobrecarregada por conflitos no Oriente Médio, Ucrânia e disputa com a China, analistas apontam que invadir totalmente a Venezuela teria custos políticos e militares muito altos. O que diferencia este caso é que os Estados Unidos da América passaram a bloquear fisicamente as exportações de petróleo, principal fonte de recursos da Venezuela, com ações concretas e não só palavras. Em Washington, cresce a ideia de que não se trata mais de invadir ou não, mas de uma nova fase do conflito. A tensão é máxima e qualquer erro ou incidente pode gerar confronto militar. Na situação atual, as opções de resposta disponíveis para o regime de Maduro são extremamente limitadas. Como a diferença de poder militar é enorme, no momento em que a Marinha ou a Força Aérea da Venezuela enfrentar diretamente as forças americanas, isso acabará servindo como uma justificativa perfeita para uma ação militar dos Estados Unidos. Na verdade, o poder militar que os Estados Unidos estão mobilizando no Caribe supera toda a força militar da Venezuela. E até mesmo um confronto acidental no mar pode ser um erro fatal para o regime de Maduro. Por isso, a Venezuela está em uma situação em que não tem escolha, a não ser buscar formas alternativas de resposta em vez de um confronto militar tradicional. Cita-se primeiro o uso de meios assimétricos nas Américas. Em vez de agir diretamente, fala-se que a Venezuela pode utilizar atores não estatais, aliados ou forças de terceiros para aumentar a instabilidade, a tensão política e o caos social dentro de países onde a influência dos Estados Unidos é forte. Apesar de diferente da guerra tradicional, isso também impõe um fardo contínuo ao adversário. Além disso, é muito provável que a Venezuela intensifique sua campanha de opinião internacional, classificando diplomaticamente o bloqueio dos Estados Unidos como uma ação ilegal. É possível que, ao invés de uma resposta militar, a Venezuela tente isolar politicamente os Estados Unidos e escapar dessa situação, lançando continuamente a narrativa de que as ações americanas violam as normas internacionais perante a Organização das Nações Unidas e os países não alinhados. No fim, é mais provável que o regime de Maduro pressione em áreas menos visíveis em vez de confrontar diretamente os navios americanos. Há previsões de que a situação não vire guerra com projéteis e mísseis, mas sim um conflito de tensões e insegurança a curto prazo. É importante lembrar que os Estados Unidos terão um papel relevante nesse processo. Se o bloqueio marítimo não terminar em pouco tempo e se prolongar, os custos de mobilização constante da Marinha e da Guarda Costeira dos Estados Unidos inevitavelmente aumentarão como uma bola de neve. Manter continuamente os grupos de porta-aviões e os recursos iniciais presos a essa operação acaba se tornando um fardo para as operações estratégicas em outras regiões. Se houver confrontos inesperados, como resistência armada ou tiroteios na apreensão dos petroleiros, os Estados Unidos da América terão que lidar com a Venezuela, países de bandeira dos navios e aliados regionais simultaneamente. Como o Caribe e a América Central e do Sul reagem sensivelmente a intervenções dos Estados Unidos da América, prolongar o bloqueio aumenta o risco de espalhar o sentimento anti-americano na América do Sul. Isso pode virar um fardo político até em países pró-Estados Unidos da América. E para os Estados Unidos, será um momento delicado ao manter pressão militar e tentar evitar fissuras diplomáticas. A crise na Venezuela continua até agora. O que vocês acham da situação atual? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.